Olá, que o Senhor esteja com você. O meu convite hoje é para o Salmo 128, caminhando e cantando, desfrutando das bênçãos de Deus. Salmo 128 traz para nós duas bênçãos de Deus para aquelas pessoas que temem ao Senhor e andam nos seus caminhos. É assim que ele começa. Observe o texto, ele é dividido em duas partes, versículos de 1 a 4 e depois versículos 5 e 6. Vai ser muito clara essa divisão, porque na primeira parte é como se o sacerdote ou o pastor estivesse contando para nós como é que Deus abençoa. E no finzinho, então, o sacerdote ou o pastor invoca a bênção sobre a pessoa que está lendo o Salmo. Vamos ver? Olha lá, primeira parte. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das tuas mãos comerás. Feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera. Teus filhos como rebentos de oliveira ao redor da mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Então veja, teme ao Senhor está no versículo 1, teme ao Senhor está no versículo 4. E no versículo 1 fala bem-aventurado, quer dizer, uma pessoa vai ser feliz, e então daí vem como que essa pessoa é feliz. Por que ela é feliz? Com as bênçãos que Deus dá. No versículo de número 2, a bênção do trabalho. No versículo de número 3, a bênção da família. Logo, o Salmo termina então com a invocação da bênção. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida e vejas os filhos de teus filhos. Paz sobre Israel. Antes de falar das bênçãos que o Salmo trabalha, que eu já citei, a oportunidade de nós trabalharmos e também de termos família, eu gostaria de lembrar para vocês outras duas bênçãos. A primeira bênção são os caminhos de Deus, aquilo que a Bíblia nos ensina, o ensino bíblico. Para algumas pessoas não parece ser bênção, para algumas pessoas é até peso, é difícil, acha que não dá para fazer isso. Porém, note o versículo 1. Felizes aqueles que andam nos caminhos do Senhor, porque os caminhos do Senhor são bênção para você e para mim. A Bíblia, os ensinos bíblicos, é uma bênção que Deus tem para você. Pense assim, leia a Bíblia assim, aprenda a Bíblia assim e você será feliz. Porém, você pode dizer, cara, eu já tentei, mas não foi fácil, eu até fiquei decepcionado comigo, às vezes fiquei bravo comigo, olhei para outras pessoas, fiquei até com inveja de alguns ou bravo com alguns, porque essas pessoas conseguem viver o que Deus ensina e eu não consigo. Bom, então agora uma outra bênção. A bênção, a Bíblia, o ensino de Deus. A outra bênção, o Espírito Santo. Deus nos dá vida em Jesus Cristo, perdoa os nossos pecados porque Ele morreu por nós, o seu sangue nos lava, mas o Senhor Jesus Cristo nos deu o Espírito Santo para podermos viver e praticar os seus ensinamentos. Porque Ele sabia que você, eu e qualquer outra pessoa jamais conseguiríamos fazer tudo o que Ele nos ensina se não fosse pela graça do Espírito Santo em nós. Então, duas bênçãos. A Bíblia que nos ensina a ser felizes, obedecendo a Deus, e o Espírito Santo que nos capacita a viver o que a Bíblia nos ensina. Encare isso, reconheça isso, lendo a Bíblia e pedindo a Deus a bênção do Espírito Santo, transformando a sua vida, e você será feliz. Feliz como? No Salmo diz duas bênçãos, trabalho e família. Às vezes a pessoa pensa no trabalho e às vezes a gente é ensinado que o trabalho é peso. Trabalho vem de uma palavra que significa a tortura, um tipo de tortura. Isso é verdade. A palavra vem de lá por causa da tradição da nossa língua. Mas o trabalho, do ponto de vista bíblico, é bênção. Ele já existia em Gênesis 1 e 2.
é a oportunidade do ser humano se envolver com a criação de Deus, transformar a criação de Deus, preservar a criação de Deus e promover progresso. E também com isso ter seu sustento e ter como ajudar as pessoas necessitadas. Então o trabalho é bênção, encare dessa forma. Lembre-se disso, segunda-feira não saia da cama reclamando, dia frio não saia da cama achando ruim, saia disposto, porque você tem a bênção do trabalho. Se você não tem, hoje, por causa das dificuldades que nós vivemos, lembre-se que Deus está pronto para dar essa bênção para você e pode abençoar você também através do trabalho dos outros, porque se eu e outros temos trabalho é para nós termos o nosso sustento e para ajudar quem tem necessidade. Então, ligue-se nisso. O trabalho é bênção e pode ser um meio de bênção através do irmão e da irmã que tem trabalho para auxiliar aqueles que hoje passam pela luta e pelo momento difícil do desemprego. A outra bênção são os filhos. Também tem gente que reclama, tem gente até que evita ter filhos porque vai ser peso. E veja que o texto diz que filho é bênção. Vem desde o Gênesis capítulo 1, quando Deus abençoa o ser humano, o primeiro casal fala, crescei e multiplicai-vos. E uma forma disso acontecer é tendo filhos. Filhos são bênçãos de Deus para nós. E daí você pode pensar, puxa, cara, mas se alguns não têm trabalho, eu não tenho filhos. E às vezes você não tem nem como ter filhos por alguma contingência. Bem, não se esqueça que a Bíblia deve ser lida de uma forma literal, mas ela também pode ser lida e trabalhada de uma forma que nós chamamos também de analogia, né? De interpretarmos e observarmos como que outros textos podem nos ajudar a entender uma outra aplicação do texto. Uma outra aplicação desse texto dos filhos é o fato de você e eu gerarmos filhos chamados filhos na fé, como Paulo gerou Timóteo, falando de Cristo, discipulando e formando. Você e eu podemos ter muitos filhos também, como bênção de Deus, através da evangelização que nós somos chamados a praticar. Assim, então, eu gostaria de olhar também para o versículo 4, porque o versículo 4 pode trazer para algumas pessoas uma pergunta. Só homem é abençoado? É o que diz ali, né? Eis como será abençoado o homem. Sim, ali faz referência ao homem, um homem guerreiro, o homem que é o provedor, o homem que é o protetor, o homem que é a garantia da casa, né? Tanto para os mais velhos, quanto para os mais novos, quanto para sua esposa, esse homem será abençoado. E na nossa sociedade hoje, você sabe, alguns lares nós temos a mulher, aquela guerreira, que é o sustento daquela casa, a força daquele lar, que protege os mais idosos e protege suas crianças também. Em alguns casos é onde tem também a proteção para o esposo. Essas mulheres, temendo ao Senhor, também serão abençoadas. E sempre assim, você pode observar que aqueles que temem ao Senhor têm a bênção do trabalho, têm a bênção dos filhos, sejam filhos de sangue, sejam filhos da fé. E assim, então, o salmista termina invocando a bênção, que você veja a prosperidade de Jerusalém. Daí você pensa, mas o que significa? Como que eu vou ver a prosperidade de Jerusalém? Bom, de forma analógica, passando pelo Novo Testamento, nós podemos entender também a prosperidade do povo de Deus, a prosperidade da Igreja de Jesus Cristo, o crescimento dessa igreja, o fortalecimento dessa igreja na palavra, com os seus dons espirituais, o envolvimento dessa igreja na sociedade, transformando vidas, abençoando vidas, alcançando povos que ainda não foram alcançados. Você verá isso. Essa é a bênção. E a outra bênção é que você veja os filhos dos seus filhos. Aí, os seus netos de sangue, os seus netos na fé. Diz que o processo do discipulado, você sabe se está dando certo quando o seu discípulo começa a fazer discípulos. E você vai ver essa bênção, né? Dos seus filhos gerando novos filhos na fé. Por isso, eu lembro vocês com o Salmo 128,
caminhando e cantando, desfrutando das bênçãos de Deus, desde que você e eu lembremos que a palavra de Deus é uma bênção e que o Espírito Santo é a outra bênção que nos ajuda a viver a palavra, nos capacita a viver a palavra. Vivendo a palavra, você e eu teremos a bênção de participarmos da expansão da igreja através do nosso trabalho, dos nossos dízimos, das nossas ofertas, do nosso envolvimento na comunidade. E você e eu teremos a alegria de ver os filhos dos nossos filhos, sejam eles nossos netos de sangue, sejam eles os nossos netos na fé. Copiando então o Salmo 128, como ministro do Evangelho, invoco sobre você essa bênção. Que o Senhor o abençoe e guarde, e faça com que você veja a prosperidade do povo de Deus e que você veja os filhos dos seus filhos. Amém.